Então, hoje nós vamos estar tratando, né, Rodrigo, da saúde. E como a gente já vem falando sobre a relação dessas duas áreas, né, educação e saúde, que elas estão imbricadas, né? Não dá para a gente pensar separado disso. Então, assim, a questão é, né? Como é que eu lido com a minha rotina diária? Isso para professores que a gente colocou, mas pode ser para todo mundo, né? Que vai trabalhar, que vai sair para trabalhar. Como que eu lido com a minha rotina diária, que ela pode ser corrida, que ela pode ser inclusive desgastante? E aí a gente fez a pergunta, né? O que que faz a diferença para o corpo se eu tiver uma rotina pensada a partir do corpo, né? E o que que ele vem te acenando? Será que a gente se, se dá conta de que o corpo está acenando algumas coisas e que a gente é um ignorante diante dele? Então, acho que esse é um tema muito caro e querido para mim, e aí para ti também, né, Rodrigo? Que a gente Sim. pode falar um pouco sobre ele, assim. O que são as dicas simples que a gente poderia deixar para as pessoas aqui? Eu diria que se eu pensar, primeira coisa, pensar com o corpo, pensar pensando nele. É redundante, mas é assim mesmo. Pensar pensando no corpo. O que que meu corpo está pedindo hoje? Muita gente vai dizer, como assim, Janine? Como assim? Porque tu nunca ouviu o que o corpo está querendo, né? O que que ele está falando, o que que ele está acenando. As pessoas sofrem os sintomas, sofrem as reações dele e mesmo assim continuam a não ouvi-lo, a não prestar atenção naquilo que ele está acenando. Então, assim, o estômago, quando está acenando, né, com azia, com refluxo, o que que isso significa? Que a pessoa não tem que ir e continua comendo o que vem comendo. Então, uma das dicas, primeira coisa, alimentação, né? Parece tudo muito simples, que todo mundo já, isso eu tô careca de saber. Mas eu acho que falta a parte de sentir o corpo, né? Então, pensar com a cabeça a partir do corpo seria o quê? Pensar numa rotina diária. Como que eu vou, primeira coisa, como que eu vou dormir? O que que eu faço para preparar o corpo para dormir? Isso é uma economia gigantesca para o outro dia do trabalho, porque ele já começa no sono. Não é 7 horas da manhã que eu vou pensar no corpo, é à noite, antes de eu dormir. Então, eu me preparo para ir dormir, que é o momento que o corpo vai entrar no relaxamento, tão querido, ele fica esperando o dia inteiro para isso, para que os órgãos façam os seus trabalhos, porque eles vão fazer todo um trabalho interno de limpeza, de desintoxicação. Aí a pessoa não se dá conta disso, que a maioria da gente está vivendo assim, né, Rodrigo? Chega super tarde por causa dessa rotina corrida. O que que faz? Vai jantar 10, 11 horas da noite e vai dormir. Só que o corpo precisava estar já descansando, porque os órgãos já começam a trabalhar lá atrás. No máximo, a gente deveria comer até umas 7, 7:30 da noite, no máximo. Chutando assim, 8 da noite, para dar tempo assim de ter umas 3 horas que a gente deveria estar dormindo mais cedo. Bem, não vamos nem entrar na questão dos orientais, porque eles, a partir das 8 da noite, muitos deles já estão na cama, porque eles acordam 5 da manhã para fazer todo um trabalho de corpo, né? O tai chi, cada um faz a sua lógica corporal. Eu aqui estou entrando um pouco nessa área minha e do Rodrigo, que o Rodrigo também já está entrando na yoga, fazendo tantas
tantos trabalhos com o corpo, né? E como eu sou dessa área também, então hoje a gente está trazendo um pouco dessas dicas. Como que tu vê isso, Rodrigo? Isso que eu comecei a explanar assim, pensando antes, pensando no sono. Como que tu vê isso no teu dia a dia? Se tu já te preocupa com isso, já tens feito alguma coisa para isso? Como que tu vê as pessoas em volta de ti, os comentários que fazem? Porque a gente escuta, né? Ah, dormi mal, acordei assim, parará, essa noite foi desse jeito. Que se a gente parar para pensar, pessoal que está nos ouvindo aqui, pensem no quanto vocês se encontram, por exemplo, na escola, na sala dos professores, que diz, puta, hoje a minha noite foi o caos, hoje acordei com... Sempre a noite está no meio, né? Literalmente, mas ela sempre está no meio também de estar bem ou não. As pessoas verbalizam, inclusive. Isso é real ou não, Rodrigo? Sim, é verdade. E como você falou, é necessário nós aprendermos a ter essa percepção. E esse momento do sono é importante também quando você vai dosar a atenção que você teve naquele dia. Então, se você já tem alguma prática que vai te fazer relaxar, uma meditação, um yoga, um alongamento, eu comecei a fazer alongamentos sozinho, assim, com alguma memória que eu tinha. E depois eu comecei a procurar no YouTube pessoas que ensinavam a fazer um alongamento simples e eu comecei a gostar de fazer antes de dormir. E a partir daí eu fui procurar o yoga, é, comecei a perceber a qualidade dos meus pensamentos, porque eu sou uma pessoa que pensa bastante, então nessa hora antes de dormir vem muitas coisas assim, e que não eram necessárias eu estar pensando, e todos esses pensamentos, eu percebi que eles me levavam para uma determinada postura que eu precisava trabalhar. Conforme eu fui meditando, eu tive noção da tensão muscular que eu ficava. E Uhum, eu tinha problemas assim com bruxismo, uhum, né? Então, assim, se eu já venho dormir com toda essa carga de ansiedade, problemas, e não tenho um momento para fazer essa preparação, agravava esse problema. E uhum, agora eu estou bem melhor. Eu uhum. consigo perceber isso e acordo à noite, se eu tiver com esse problema do bruxismo, respiro e eu consigo identificar que isso está acontecendo, que antes eu não identificava. Uhum, Então, essa qualidade do sono é ótima, né? É maravilhoso, sim. uhum. E vai fazer com que você levante com uma melhor disposição para o dia seguinte. Então, tu trouxesse uma coisa muito importante, que é o bruxismo. O bruxismo ou o apertamento, né? O bruxismo ele faz o ranger e o apertamento é aquele que a pessoa, né? Literalmente trava. Então, isso é muito visível, inclusive se tu fores prestar atenção nas pessoas mastigando. Elas mastigam como se elas estivessem, sabe, triturando algo que não é só o alimento que está na boca, é os pensamentos também. Então, tu falasse uma coisa muito importante. Por quê? Porque no dia a dia, para a gente comer, a gente tem que mastigar. E se a gente está alimentado com pensamentos durante o alimentar-se físico da comida, não vai dar certo. Ali já começa o problema do estômago, porque eu estou comendo sem estar no momento presente da comida. Eu estou ausente da comida e presente nos pensamentos, como o Rodrigo falou. É a mesma coisa, eu tenho que me preparar para comer, como eu tenho que me preparar para ir dormir. Porque senão o pensamento, a cabeça nunca vai parar, mesmo dormindo. Por isso temos o lado inconsciente. Então a gente precisa se preparar
para. Aí, se a gente for falar dos sistemas simpático e parasimpático, a gente vive no simpático, acordado, a milhão, né? E o parasimpático precisa dar aquele relaxamento. Só que se a cabeça está acelerada, como é que o parasimpático vai entrar para relaxar? Não vai. Então, os órgãos continuam trabalhando durante a noite toda. Ao invés de estarem desintoxicando, eles estão sendo intoxicados. Então, isso vai ser uma aula também, que eu já falei num outro vídeo que eu vou organizar dentro dessa minha área como psicocorpórea, né? Terapeuta psicocorpórea. Eu quero falar desses horários e as conexões, associações que eu vejo e faço com os clientes, da onde que eu posso estar me melhorando, que era aquilo que a gente falou com dicas simples. Então, essas dicas que a gente já está deixando aqui de se preparar para dormir, com o quê? Quem é que comanda tudo isso? Vamos lá. Respiração, né? Respiração. Como o Rodrigo falou, ele acorda de noite, o que ele faz? Daí ele vê que está lá travado, ele respira, porque ele já tem um nível de consciência que já está a caminho de um autoconhecimento, né? Então, todos que estão aqui nos ouvindo, sejam professores ou não, porque a gente está fazendo mais com os professores, mas todas as pessoas podem aproveitar, inclusive os alunos, né? Porque muitas crianças hoje estão com bruxismo, coisa que não existia, a tensão gerada, ou seja, o não falar também gera, porque o quinto chakra, eu vou travar, porque eu não consegui falar, fechei. Então, eu vou fechando, eu vou fechando, eu vou travando. E aí começam os problemas na cervical, começam os problemas de tensão nos ombros, começa o ombro cair, começa a fechar o diafragma, o estômago diz: uau, não passa mais nada aqui. Imaginem o intestino. Então, eu vou fazer isso com uma prática, inclusive corporal, mostrando como é que essas coisas acontecem, porque isso é saúde. Isso são dicas saudáveis, são coisas muito simples, que o próprio respirar, como ele é simples, quer dizer, encher os intercostais, gente, que são as costelas. Eu vou fazer aqui o desenho com a mão, aqui como se fossem as costelas, né? Aqui estão os intercostais, ó, eles são cruzadinhos, o interno e o externo. Então, aqui é uma malha, para quê? Para proteger os nossos órgãos, né? Os principais aqui, ó. Todos eles ficam dentro dessa caixa. Então, eles precisam ser quase, não é hermético, mas ele fecha para cuidar. Então, se eu não mexo, se eu não abro esses intercostais, eles vão ficar desse jeito, como fica isso aqui, a mandíbula. Então, aqui dentro nós temos um diafragma também. Nós temos até 5 diafragmas. E até hoje o que descobriram foram 5. Então, o corpo humano é um desafio para a gente, né? Então, quando eu expando com consciência essa respiração, a minha cabeça descansa, porque eu estou presente, né? Como se fala hoje, estar presente. É estar presente na respiração. A Sim. cabeça descansa, é como se tu cortasse. E se você estiver meditando, como tu disseste, com os pensamentos voando, como todo mundo diz, é muito difícil. Por isso que se diz, centra na respiração. Se tu prestar atenção, tu estás trabalhando toda a musculatura que vai fazer e propiciar o teu relaxamento. Sim. Então, assim, fica claro isso, Rodrigo? Fala tu um pouquinho. Fica, porque tanto você vai aprender quando o seu corpo, o seu organismo entra nessa frequência de relaxamento, de tranquilidade, de maior tranquilidade. Então, é como se você criasse esse código, mas na verdade ele já é natural. Quando Uhum, você descobre isso, é muito bom para o seu dia a dia. uhum, Geralmente eu gosto de ficar ouvindo o som do mar,
quando eu estou na cachoeira também, né, o barulho das águas se movendo, assim, Uhum, isso me traz paz, me traz tranquilidade. É uhum, algo que eu gosto muito de fazer. E no meu dia a dia, quando eu fico tenso, eu já sei que o meu corpo ele já tem aquela, como é que se diz? Eu já gravei aquele momento de descontração. Então uhum. isso, facilita muito quando eu estou em momentos de ruído, muito conflito, eu consigo respirar, relaxar, aumentar o meu estado de presença e depois sentir a firmeza dos meus pés no solo. Todo esse trabalho, né, corporal é fundamental, é muito importante e agrega muita qualidade de vida. Outro detalhe que a Janine falou, essa questão da alimentação. Isso que você falou, Janine, que vai trancando, né? E aí tem o diafragma. O que acontecia também? Eu muitas vezes eu não mastigava muito, eu engolia, né, o alimento, né? Porque era uma coisa assim, querer atender os pensamentos, sabe? E depois que eu passei a respirar mais, eu já sei, assim, eu não estou presente nesse momento da alimentação. E isso acarreta muitos prejuízos, sim. Uhum. Então, quando tu vais falando, eu gosto muito disso. A gente vai passar, talvez a gente vai fazer realmente uma série aí corporal, vai ser muito bacana também. Depois desses encontros aí com sentido, a gente vai fazer o sentido do corpo. É, porque assim, ó, quando tu vais narrando essa tua vivência de que quando tu sente que tu estás travado e tu já é que o corpo vai sendo treinado e aí tu começas a ter as memórias de como o radar funciona. E ele se aciona e tu diz, tem alguma coisa errada. Não é que tu pensa, tu sente, e ali a respiração já vem automática. Então, quando tu Sim. fala assim, ó, manter os meus pés no chão, aí as pessoas que estão nos ouvindo podem dizer assim, bem capaz que eu vou estar lá no meio da aula, irritada, não sei o quê, vou ficar pensando nos pés no chão. Pensa no pé no chão, que ali mesmo tu fazendo atividade, tu vais estar dando a atenção, a presença para o teu corpo. E dali vai ficar tudo muito mais fácil. Então, tu te das conta, tu te dando conta que naquele momento tu te passasse por de alguma forma, com raiva, com, sei lá, com uma emoção que te vem, para tudo, respira com os intercostais, mas assim, tu tá lá escrevendo no quadro, te deu conta? Respira, solta. Dá um grande, se for o caso, dois, e continua. Ali tu acionou o parasimpático. As pessoas são. Parece que é tão complexo, porque a explicação disso pode ser mais complexa. Mas o fazer dele já veio natural, como tu dissesse, só que a gente esqueceu. Então, só que o nosso corpo não esqueceu. Sim. Então, quando a gente lembra, ele diz, os órgãos então tudo lá diz, ele lembrou que nós estamos aqui. Bora lá, galera, vamos lá, vamos fazer. Aí eles Isso. entram na harmonia de novo. Então, tu imagina tu passar o dia tendo esses flashes de lembrança até chegar o dia que criou-se novamente a memória daquela memória natural que a gente já tem. Aí tu vive numa fluidez. Porque tu começa a ter o teu autoconhecimento. Não Sim. existe, gente. A gente até. Isso aqui foi só uma passagem, como estamos só nós dois, dessas dicas. Não vamos dar muito mais informação do que isso. Mas não existe caminho do autoconhecimento sem passar por essas dicas que a gente deu hoje. Não existe. Simplesmente não existe. Vocês podem me trazer quem quiser aqui para conversar comigo, que eu vou continuar insistindo. Por quê? Porque eu pratico isso há muitos anos e a gente vê que o natural seria esse. Então, a gente busca o caminho natural. Então, não adianta eu buscar nos livros só.
Não sim, adianta, eu tenho que buscar no meu livro da vida que está aqui, ó, e que está fechado, né? Então, o caminho do autoconhecimento é todo dia. É lá no sim, quadro, quando eu estou ansioso, quando eu estou. Respirei. Esse é o caminho do autoconhecimento. A cada momento tu te dá conta do que tu estás fazendo. Por mais perturbado que a gente passe um dia, que é uma rotina puxada, mas eu tenho a capacidade de me auscultar e dizer: Uau, hoje eu consegui dar uma respirada. Tá ótimo. Amanhã tu consegue dar duas, três, e assim tu vai te autoconhecendo a partir de ti. Como que é isso, Rodrigo, para ti? Faz sentido na realidade da escola? O que tu acha? sim, Janine. E eu é, sou bem sensível às palavras, né? Assim, então, elas sempre me afetaram muito e eu tinha que saber gerenciar isso, porque você ouve muitas notícias, você tem muitas imagens, né, no Ai, nosso dia a claro. dia, e você também fantasia, né? Lógico, você acorda com uma expectativa de que seu dia funcione de uma determinada maneira. E no dia a dia nosso da educação é surpreendente, porque nós temos novidades todo dia, assim, temos que ser flexíveis, adaptar, porque você pensa um conteúdo de uma maneira, chega lá, ele vai fluir de uma outra maneira. Então, tudo isso passa pelo seu corpo. É, gera um diálogo mental também. Gera um diálogo mental também. E aí, isso é saúde, Uhum. E- né? Então, assim, para pessoas que trabalham com conhecimento, planejamento, estudo, Uhum. esse diálogo mental é um primordial para manter a qualidade da nossa saúde. Exato. Então, quando o seu diálogo mental está tendendo para gerar um estresse no seu corpo, você respira, que você precisa é, ter gerência disso, né? Uhum. Mas como você disse, tem os processos do nosso organismo que são autônomos, que você sabe explicar melhor que eu. Mas assim, a nossa postura também vai favorecer que eles passem para um estado otimizado. Sem dúvida. E uma vez que eu estava numa situação de estresse mesmo da vida, que eu fui meditar, e quando eu terminei, eu vim com essa frase: o melhor da vida é a vida que se tem para viver. E eu achei assim uma frase simples, né? E eu guardo isso comigo. Então, assim, você precisa dar conta. Era uma frase que falava assim: Muito a bonito. vida é como ela é e ela vale a pena. E você precisa desses mecanismos para que o seu corpo funcione nesse melhor, Uhum. sabe, Janine? Uhum. Então, eu passei até assim conseguir ter gratidão em um momento de turbulência, porque conforme você consegue gerenciar esse estresse, Uhum. aquilo que iria te oprimir, você tem aquela sensação assim de êxito. Exato. Eu estou Exato. lidando bem com isso, eu estou gerenciando a minha fala, o Uhum. meu tom de voz, né? Com coisas simples como respirar e Uhum. até uma frase como essa, assim, o melhor da Uhum. vida é a vida que se vive, Hoje, é o crescimento que agora. ela traz, que a experiência te traz, sabe? Isso aí. Isso é muito bacana porque é um aprendizado que a gente precisa ter, que é, mas eu estou com um problema para resolver. Sim, mas o problema não vai ser resolvido no momento que tu estás ali trabalhando naquela sala de aula, não vai ser resolvido. Quem sabe se tu desliga dele, porque a gente não tem noção do poder disso. Quem tem um pouco mais de conhecimento sabe que eu me desligando daquilo, existe um universo que pode estar trabalhando a favor disso, inclusive, porque eu saio dessa roda viva que fica aqui na minha cabeça, não permitindo arejar
ou seja, oxigenar até para vir uma solução. Enquanto eu faço isso, a solução não vem. Então, o que eu tenho que fazer de exercício? Parar e dizer: isso eu vou resolver depois. Agora eu estou aqui. Vocês não fazem ideia do que eu estou dizendo. Tem que experimentar. Tem que experimentar e dizer depois assim: funciona, funciona. Então, se permitam, acho que a gente fecha esse vídeo assim, dizendo: se permitam partir do corpo para começar o teu dia. Então, e esse começar o seu dia começa na sua noite. Eu só vou ter um dia produtivo, mais leve, se eu tive uma noite mais tranquila. Não esqueçam disso que eu estou dizendo. Não vai pensando, vou acordar hoje e essa noite eu vou fazer, porque daí vai ser sempre a mesma história de nós humanos que nos traímos. Vou deixar sempre para amanhã o que eu poderia fazer hoje. Ou seja, eu deixo para depois o que eu posso fazer antes. A noite vem antes do que o dia. Então, esse é um recado que eu digo. Ah, tá. E posso fechar com uma dica. Nunca deixem de tomar banho antes de ir para a cama. Tem gente que se apavora, clientes meus, quando. Como assim, Janine? Se tu tomas banho também pela manhã, ótimo. Mas não vá para a cama sem tomar o teu banho. Por quê? Porque tu carrega todo o teu dia para a tua cama. Lavar-se, não é que vais lavar a cabeça toda noite, mas o lavar-se, ali tu já estás trabalhando o teu parasimpático. Tu já estás dando para o corpo presente dele, dizendo: olha, não sei, hoje não foi tudo muito bom, muito bem, mas tá, eu vou te ajudar lavando. Ali tu já começa o teu relaxamento, antes de deitar. E aí tu faz uma respiração e te deita. E, por favor, coma até o máximo às 8 da noite. O dia que não der, tenta comer algo que não seja tão pesado, porque é para ti, não é para o outro. O problema vai ficar contigo. Então, assim, acho que dá essas dicas básicas, assim, de quem for ouvindo, e se for alguém que realmente está querendo fazer a mudança, ser disciplinado, começando a fazer isso, me manda aqui um recado depois dizendo: Janine, deu certo, que eu tenho certeza que dá, é muita experiência minha nesse sentido e eu vivo isso, né? Então, são as dicas que eu procuro deixar hoje aqui. Tem muita coisa aí para frente que a gente pode trabalhar, porque saúde e educação precisam estar juntas, né? Então, assim, de novo, né, Rodrigo? Acho que o que a gente pede só? Se gostou do vídeo, comenta. Ah, legal. Deixa os seus comentários sobre como que foi. Eu vou tentar, vou ver se eu faço. Ou deixa a tua rotina ali. Eu vou fazer questão de te responder. Se tu me diz: Janine, tenho esse tipo de desconforto no corpo, a minha postura não está legal, isso pode estar implicando no meu estômago. Pode botar ali o que tu sentir que eu te respondo com o maior prazer. São dicas muito simples e esse é o meu trabalho, né? Não como a educadora da escola em si, daquilo que a gente fala, mas a educadora psicocorpórea, né? Que está tudo integrado. Então, deixa ali o seu comentário, toca o sininho para receber nossos vídeos, ouçam e vejam, né, os nossos outros vídeos também, que tem muita história ali bacana que dá esse contexto todo que a gente vem trabalhando. Tá bem? Diga aí, Rodrigo, alguma coisa para a gente fechar esse vídeo. Sim, a nossa qualidade de vida, ela vem na medida do conforto que nós nos permitimos. Então, como a Janine falou, ao chegar à noite, se banhar,
perceber as sensações, curtir o seu corpo, o lugar que você dorme, o lençol, né, sentir a textura. Você é o seu reinado ali. Isso. É um momento especial da sua vida. A sua riqueza já está na sua pele, no seu corpo, no seu respirar e nas habilidades que você tem. Então, isso vai gerar gratidão, prosperidade, ânimo para seguir o dia a dia. E eu digo isso porque eu vivencio isso na prática e assim eu vou descobrindo caminhos para poder lidar com as outras questões que todos nós temos. Nós não estamos dizendo que é um mar de rosas, mas nós estamos dizendo que o caminho passa pelo corpo, de você viver com plenitude e conseguir lidar com a sua vida, porque ela é o que nós temos de melhor. Então, Uhum. viva a vida com entusiasmo, participe, deixe seu comentário, suas dúvidas e curta o nosso canal, divulgue, porque é feito com qualidade e seriedade para proporcionar o melhor para todos. Muito bem. E é tudo muito possível, é só fazer, né? Começar. Então tá bem, muito obrigada por enquanto, por aqui, e vamos encerrando. Até um próximo. Tchau, Rodrigo.